voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Agora são 11 horas e 56 minutos, a temperatura em Foz do Iguaçu, 23,6. Uma temperatura civilizada, né? De gente. Temperatura de gente, né? Porque quando chega... Para quem mora em Curitiba, né? Quando chega aquele 46, 46. Do verão, do dezembro e janeiro, né? Do dezembro e janeiro, aí não é uma coisa correta, né? Confira as ofertas para essa terça-feira no Mercado de Açougue Iguaçu. Pepino caipira, chuchu, repolho, verde, cenoura, 1,15 o quilo. Lava-roupa brilhante, 1 quilo, 5,95. O macarrão Nordeste, 500 gramas, 1,99. O café caboclo, 500 gramas, 8,45. E o açúcar cristal, 10,95. Mercado e Açougue Iguaçu, na rua Tibagi 720, no bairro Campos do Iguaçu. O telefone, 3028-4362. A De Paula executa para a empresa os serviços da área de pessoal, abrangendo assessoria trabalhista e previdência. Executa na própria empresa ou na De Paula todas as tarefas em relação à folha de pagamento e demais documentos relativos ao pessoal, seja decorrentes das normas internas da empresa ou da própria legislação trabalhista e afins, de modo a garantir segurança e redução de custos para a empresa contratante. De Paula Contadores, na rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2501-2000 ou no site www.depaulacontadores.com.br. E eu digo que a gente sempre fica muito honrado com a assinatura da De Paula no programa Contraponto da Cultura. 11h57, Nélio, você quer acrescentar alguma coisa ou não? Em relação à De Paula? Não, a De Paula... É fantástico o trabalho. Tu não fala bem, eu te dou uma sapatada. Né? Fazer um contraponto em cima do merchan. Você vai fazer o contraponto. Primeiro que é bom mesmo. Era para acrescentar alguma coisa. Estou acrescentando positivamente, porque realmente o trabalho deles é brilhante, fantástico. E aí tem um detalhe interessante que você tem que observar. O seu De Paula, há quantos anos é contador aqui na cidade, Enes? Há mais de 40 anos, né? Eu tenho certeza que todos os procedimentos lá daquele escritório, que é grande, hein? Tem gente gabaritada ali em número... Né? Tem advogados, tem contadores, enfim, e tal, né? O pessoal do serviço burocrático e tal. Eu tenho certeza absoluta que o senhor De Paula olha tudo, viu? Ele tem um olho clínico ali, exigente. É uma baita numa empresa que... Presta serviços para todos os tipos de canetas, né? Vocês podem ver na televisão a publicidade dele. Ele tem uma daquela caneta francesa, qual é o nome? E a nossa biquezinha normal, né? Não, pode ver. A Mont Blanc. Louco. Pode ver, a caneta Mont Blanc com a tampinha da Bic. Ou seja, cabe em todas as escritas a contabilidade de Paulo. Entendeu? Vice-prefeito Newton Bobato. Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor Nelson. Bom dia demais. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Esses desígnios e essas coincidências da vida, você faz 4.000 votos, não é vereador eleito, dá uma passeada na cidade e diz, olha, vocês querem saber de uma coisa? Você é vice-prefeito. E vira vice-prefeito. Como é que é isso? Assim, como é que você interpreta essa sucessão de fato, Bobato? Primeiro que... Como que diz, bem feito para vocês, né? E isso em curtíssimos dias, né? A vida, a vida política, o processo político nos colocou nessa situação, né? Não foi... A não reeleição de vereador, ela criou uma certa comoção na cidade, e a cidade entender, inclusive, debater profundamente essa questão de coligações, do espaço de legenda. Muita gente não entendia isso, passou a prestar atenção um pouco nisso, então isso também foi útil, acho que foi educativo. E não é a primeira vez que eu passo por um processo desse.
E aí a anulação da eleição leva a um processo de uma nova eleição, Que o meu nome, por tudo que aconteceu na cidade, por todo o processo que tem muito a ver com a minha não reeleição de vereador, acabou se transformando num nome natural, assim, um nome reivindicado por muita gente para ser candidato a prefeito. Agora, como eu digo sempre na minha vida política, eu sempre agi com um senso de responsabilidade. Então, entre disputar uma eleição e criar mais um polo de divisão para a cidade e fazer uma aliança que foi composta aí com o Chico Brasileiro, que é um companheiro de jornadas de muito tempo, com quem eu tenho uma confiança extrema, e de uma relação de confiança mútua, e juntar as forças minha e dele para tentar reconstruir a cidade de Foz do Iguaçu, reconstruir a administração pública municipal, era o caminho mais correto a seguir, tanto é que seguimos, vencemos as eleições e estamos agora aí com esse desafio de organizar a Foz do Iguaçu, e esse é o desafio. Agora, da vida política, e a vida ela é feita de coisas desse jeito, do debate permanente, e esse debate permanente nos levou a essa condição de serviço. Bobato, tá escrito, pelo menos, se não está escrito, é assim que a gente interpreta, eu acho que a cidade interpreta, e até por essas razões que você diz de relação pessoal com o Chico, você é um interlocutor do Chico em várias frentes. Em várias frentes. Em várias frentes. Uhum. Esse vai ser teu papel? Esse é o meu papel. Nós decidimos isso em conjunto, de que inicialmente havia um debate que eu deveria ocupar uma ou outra secretaria, mas chegamos à conclusão que o governo precisa de alguém que acompanhe o trabalho de todas as secretarias, junto com o prefeito. Em vários momentos que o prefeito esteja em um lugar e o vice esteja em outro. Tanto é que estamos criando, pela primeira vez, e Foz do Iguaçu é uma das poucas cidades grandes que isso não tem, um gabinete do vice-prefeito. Porque a legislação atual, ela diz que o vice-prefeito substitui o prefeito, representa o prefeito quando for assim solicitado ou quando necessário por lei. Eu poderia perfeitamente me acomodar numa situação dessa e ficar aguardando. Agora, na conversa que tivemos nós precisamos governar e fazer com que o governo funcionar. Para o governo funcionar, precisa ter uma articulação política permanente, tem que ter uma pessoa que se dedique quase que exclusivamente a isso, e que tenha esse olhar de acompanhar e de ouvir os secretários, de acompanhar o dia a dia da prefeitura junto com o prefeito em várias situações. E despachamos juntos todos os dias, em algum espaço do dia, em algum momento do dia achamos isso, e encaminhamos. E essa sintonia ela é boa, ela vai funcionar, e eu acho que esse trabalho de acompanhamento de todas as secretarias, eu acho que é o espaço perfeito para o vice. E o vice passa a ter, inclusive, responsabilidade legal sobre essas funções a partir do momento que a Câmara aprovar a nossa sugestão de criar uma estrutura, na legislação, as tarefas do vice-prefeito. Entre as tarefas estão essas de acompanhar os trabalhos, de fazer articulação política, de continuar representando o prefeito e substituindo ele quando necessário. Ou seja, quem receber o salário vai fazer alguma coisa. Exatamente, porque para com essa história de achar que o vice é só o vice para substituir. É só expectativa. Só expectativa, não. Tem que ter trabalho. E o problema é que a tarefa principal do vice é substituir o prefeito, mas ele ganha até quando não está substituindo. Não, e tem vários fatores, por exemplo, assim, a legislação me impede, por exemplo, por lei, de acumular qualquer outro cargo. Por exemplo, eu não poderia continuar dando aula, mesmo que eu não tivesse nenhuma função na prefeitura. Então, é até ofensivo à população o vice não ter uma legislação própria. Nós recuperamos uma discussão que foi quando o Chico foi vice-prefeito na época do Paulo, que eu não sei exatamente por que parou o processo, mas havia um pré-projeto de lei pronto desde aquela época que nunca ninguém encaminhou. Nós, então, recuperamos a ideia de ter uma legislação que defina várias funções para o vice-prefeito, para que o vice-prefeito cumpra a função como qualquer secretário, como qualquer servidor que recebe um salário público. E que não basta só a vontade do prefeito. Claro que, nesse caso, tem a vontade do prefeito de que essas coisas ocorram, mas no futuro pode ser que seja diferente. Então, nós temos que prever isso em lei também. E se alguém quiser mudar isso, vai ter que mudar na lei. Porque o vice-prefeito vai ter que ter um gabinete ali, vai ter que ter uma estrutura mínima de trabalho e vai ter que cumprir funções previstas nessa legislação. E a greve do lixo? Essa é angustiante aí para a comunidade. Qual é o teu posicionamento? O posicionamento do governo foi muito rápido de ontem para hoje. Nós já determinamos, o prefeito determinou que
que a empresa fosse notificada, porque é uma responsabilidade da empresa a coleta do lixo, a negociação trabalhista é da empresa com seus trabalhadores, o direito de greve é um direito sagrado, legítimo, tem que ser respeitado, mas a empresa precisa achar maneiras de garantir a coleta do lixo do município de Foz do Iguaçu. A empresa tem um contrato, está recebendo em dia, já não está mais atrasado o contrato deles, não é um contrato barato, é o contrato mais caro do município. Depois do hospital, o contrato mais caro do município. Algo 2 milhões? 2 milhões e 600 foi a última fatura. A última fatura, 2 milhões e 600, que é um contrato que custa muito para o município. O serviço é bem feito, não é esse o problema, mas é muito caro para o município. O município não pode abrir mão desse tipo de situação, então a empresa foi notificada, ela tem um prazo até amanhã para recomeçar a coleta, encontrar uma maneira e a partir daí as aplicações que o contrato prevê de multa e em seguida até a rescisão do contrato, se a empresa não resolver o problema, o município encampar o contrato se for necessário. Mas é uma situação que não pode perdurar e não pode ser tratado que não seja da maneira que a lei prevê que seja tratado, ou seja, a responsabilidade da coleta do lixo, da varrição das ruas, das podas, das ossadas é da empresa que recebe um valor para isso. E se ela não está cumprindo o contrato, a prefeitura tem que tomar as providências jurídicas necessárias para que isso seja garantido para o cidadão de Foz do Iguaçu, e isso será feito. Hoje, emergencialmente, o prefeito determinou que se montasse uma equipe emergencial de servidores do município, com caminhões do município, com containers que o município tem cerca de 50 containers, para fazer uma coleta emergencial hoje, pelo menos nas áreas centrais, nos bairros, mas onde seja possível, para retirar o grosso do lixo que tem hoje, mas isso não pode perdurar por mais do que 1-2 dias. Isso precisa ser resolvido emergencialmente, urgentemente. Bobato, eu vou passar a palavra para o Enes, já que nós estamos falando de lixo. Existe, pelo menos parcialmente eu conheço um pouco da redação do contrato, existe um percentual que é da fatura, que é para fica até retido na prefeitura, da fatura fica até retido, que é para fazer campanhas educativas. E o que eu quero avançar? Essa questão de lixo, se vocês, nesses canais especializados, National Graphic, essas coisas aí que tem, ou quem puder, em determinados lugares da Europa já sequer não tem mais lixeira na praça. Sequer tem a lixeira na praça. O seu Bobato, seu Nelson quer levar as crianças, os netos, os filhos, sobrinhos, não sei o que na praça, vai ter picolé, vai ter pipoca, vai ter não sei o que, ele já é conscientizado que aquele lixo, é ele e o vendedor de picolé lá que vão ter que resolver a situação. Então ele já vai preparado que ele tem uma responsabilidade social com aquele espaço ali. Entendeu? Então já está até fora de moda, né? A gente diz assim, mas por que não colocam lixeiras? Porque essa fase já foi até ultrapassada, que nós ainda não chegamos nessa fase de estar bem implementado, essas coletas, enfim e tal. Então eu acho, por que eu estou dizendo isso? Por conta dessas campanhas de coleta seletiva e tal, que nós temos que avançar nisso. Mas esse não é o problema do contrato nesse momento e da greve da Vital. Enes, diga lá. Bobato, hoje até no início do contraponto, Nelson estava exatamente analisando a forma com que o prefeito Chico vem desenvolvendo o seu trabalho, né? Demonstrando uma certa firmeza e transmitindo também uma confiabilidade à população de tudo que é pendente hoje, né? E que aflige a população e que tem que ser resolvido. Mas aí ninguém governa sozinho, né? Não governa nem você, nem o Chico, sem a Câmara Municipal. A Câmara Municipal desenvolve aí o seu lado, digamos, de força, o seu lado de conselheira, enfim, de uma série de coisas e até de julgar também as ações do prefeito. No caso da volta desses vereadores, né, em tese, desses vereadores que estão ainda suspensos na pecúlio, reivindicando a sua cadeira na Câmara Municipal, se isso realmente se tornar uma realidade, qual será o comportamento do Executivo em relação a essa alteração na composição da Câmara?
Eu não gosto muito de falar de hipótese. Eu acho que hipóteses você resolve na hora que elas estiverem acontecendo. Na gestão tem muito disso. Mas eu entendo que a relação com a Câmara de Vereadores, independente de quem esteja ocupando a cadeira, ela tem que ser tratada do jeito que estamos tratando. Eu tive uma primeira reunião com os vereadores na semana passada, tirando o dia da posse. Meu primeiro compromisso nessa função de vice-prefeito, estamos falando, foi eu ter uma reunião com os 15 vereadores. De assumir o compromisso de ter uma articulação permanente com eles, de ouvi-los, porque um dos grandes problemas da relação do Executivo foi o Executivo mandar papel para a Câmara e a Câmara manda papel para a Prefeitura. Então nós temos que mudar um pouco esse formato. E esse formato não precisa haver um negócio no meio do caminho, mas tem que haver o interesse do município. E dizer para eles assim, qual é a grande reclamação que os vereadores têm? Porque a Prefeitura não dá ouvido para as indicações que os vereadores fazem. A Prefeitura não dá ouvido para os requerimentos que os vereadores fazem. Os técnicos da Prefeitura dizem, mas a Câmara faz muito requerimento, faz muita indicação. Quem é o ouvido da população, essencialmente? É a Câmara de Vereadores. Ela ouve mais do que o Poder Executivo, porque os vereadores estão mais presentes na comunidade e você tem que ouvir isso. E o Poder Executivo, se pensar no governo, tem que ter um ouvido para que os vereadores têm a dizer. Então, nós resolvemos essa dicotomia, assim, e esperamos que funcione. Amanhã teremos a primeira experiência. Toda quarta-feira, nós teremos uma reunião com os vereadores e com um secretário que vai junto da pasta, para pegar as indicações que os vereadores têm, os requerimentos que os vereadores têm relacionados àquela pasta específica, e vamos debater tema por tema. Debater a cidade com a Câmara de Vereadores. Então, assim, isso independe dos vereadores que estiverem lá. Hoje, nós temos 15 vereadores e é com eles que nós trataremos. Se tiver mudança, se a Justiça determinar que haja mudanças e que os 5 vereadores que estão afastados voltem, nós vamos tratar com eles da mesma maneira. Tem que ser tratado desse jeito. Não pode ser tratado de maneira assim. O Poder Executivo não pode mandar na Câmara e nem a Câmara tem que criar um ambiente que atrapalhe o Poder Executivo. Tem que ser um processo de independência dos poderes, a Câmara tem que cumprir a sua função de fiscalizar, de legislar, e o Poder Executivo tem que cumprir a sua função de ouvir todos os setores da sociedade. Um gestor bom, comprometido com a cidade, quer uma Câmara que seja independente. Porque uma Câmara independente ajuda o governo. Uma Câmara que ouve a população e que não tem assim, porque chegue e cobre mesmo do Poder Executivo. Nós temos que fazer isso, ajuda o Poder Executivo. E é essa relação que nós queremos manter com a Câmara e que nós esperamos realizar uma rotina de conversa com a Câmara de Vereadores o tempo inteiro. No dia 1º de maio, houve a posse do atual executivo. No dia 2, você e o Chico Brasileiro estiveram aqui na Rádio Cultura. Eu não, na verdade, só veio o Chico, né? Só veio o Chico. Só veio o Chico. Eu estava na reunião com a Câmara de Vereadores, inclusive. Verdade. A partir do dia 3, começaram a vir secretários das diversas pastas. Na semana passada, esteve aqui conosco o procurador-geral Osli Machado. Certo. E que fez algumas manifestações, disse de algumas posturas, de alguma cobrança quanto à questão da procuradoria, e também era reclamação de antes, do tempo em que havia um governo interino, que na procuradoria a morosidade de contratos e que havia muita dificuldade de as coisas caminharem. Ontem, 2 procuradores estiveram aqui colocando o contraponto deles, o outro lado da questão, e fazendo também as suas manifestações muito veementes. Talvez você seja o cara que mais conheça esse meio, até porque, enquanto vereador, foi quem pediu vistas do projeto, que era aquele de passar mais os valores serem maiores para cada procurador, honorário, né? Os honorários e tal. Você foi o cara que talvez mais bisbilhotou nisso e mais sugeriu coisas e mais viu enquanto vereador. Como é que se conserta essa situação, já que ficou absolutamente claro que há uma bipolaridade entre a opinião do atual procurador, que vocês nomearam, Osli Machado, e a equipe que lá está? Nós temos que achar um meio caminho, ou seja, os servidores que estão lá têm que cumprir a função do município. Eles recebem um salário para isso,
para cumprir, não só para defender o município, mas para aparecer sobre uma série de situações. Há várias reclamações de que o serviço não anda, e eles também têm sua posição de justificar por que essas coisas não acontecem da maneira como deveria acontecer. A grande tarefa do OSLI é achar esse caminho. A questão dos honorários de sucumbência está resolvida. O município vai entrar com um projeto de lei, se já não foi para a Câmara, deve ir entre hoje e amanhã, com um projeto de lei extinguindo os honorários de sucumbência por uma questão de entendimento do município, do governo municipal, de que a maneira como foi feito aquele projeto de lei ele é ilegal. Então, tanto é que tem um parecer do governo interino da ex-prefeita Inês, que pede, inclusive, devolução de parte do dinheiro que foi pago a esses procuradores. Ou seja, tem todo um procedimento de discussão, porque se criou uma associação, se criou um fundo, e que na nossa interpretação não pode. Isso não tem nada a ver com o trabalho cotidiano dos servidores lá, que é um processo de procedimento que nós precisamos resolver. Nós estamos reestruturando nessa estrutura administrativa a estrutura da Procuradoria do município. É uma das que nós mais estamos mexendo. Nós estamos recriando as diretorias que hoje não existem mais, até para ter gente que ajude os procuradores e que coordene o trabalho desses procuradores. Hoje eles se autocoordenam. A título da informação, Nélio, para você também questionou isso, eu conversei ontem por volta de 7 horas da noite, um pouco antes, com o procurador Dr. Osli Machado. Claro que ele ficou sabendo de todo o conteúdo da entrevista aqui na Rádio Cultura. O resumo da ópera é o seguinte: eu não arredo o pé. No limiar, nos 45 do segundo tempo, 46 do segundo tempo, já que você é narrador, repórter de futebol, o prefeito Sami Silva abrigou a tal da dobra da jornada. Mas foi o Reni. Não, o Samis. O prefeito Paulo disse não. Entendi. Veio depois e disse não. Foram contratados para prestar serviço por 4 horas diárias ao preço tal por mês e estamos conversando. Ponto. Esse era o edital do contrato que eu questionei ontem do Dr. Vitor aqui. O prefeito Samis compreendeu que não teria nada demais, não seria, digamos, escuso, uma vez que está dobrando a jornada de trabalho, que dobre-se o salário. Entendeu? Ainda que lá atrás tenha sido. Mas o prefeito Paulo teve um entendimento, foi orientado por alguém, ou por alguém, e revogou isso. Agora, com o prefeito Reni Pereira, voltou a tal da dobra. Por lei. Por lei. E neste ponto particular, é o único ponto que eu estou entendendo que o procurador Osli diz que pode ser, quem sabe, com muita boa vontade, ter um entendimento que permaneça, né? E, inclusive, ele disse o seguinte: eles, na verdade, eram para ser advogados do município e tal, aí mudou um pouco a nomenclatura, que é uma questão de procuradores, que daí já dá uma, sabe, jurisprudência e etc, favorece mais o cargo, que não são filigranas. Mas pelo sim e pelo não, me parece que esta questão, diz o doutor Osli, que é possível que ele tenha um entendimento, que amadureça o entendimento dele, de assim, a aceitar. As demais questões, diz ele que o convencimento dele já está feito antes dele ser convidado. Antes dele ser convidado pelo Bobato para ser vice do Bobato numa candidatura, ele já tinha esse convencimento. E depois, quando o Bobato o convidou em nome do Chico Brasileiro para ele ser secretário, ele disse que ele já tinha esse convencimento. Estou falando alguma bobagem? Não, nenhuma, exatamente. Mas que é uma peleia grande, porque aí... Não, sabe o que é? É que ontem eu senti, eu disse aqui, que, aliás, o Bobato estava lá também. Fui fazer lá uma visita como representante da rádio, ele veio aqui educadamente, eu me senti na obrigação de ir lá visitar o Chico. Enfim, e o que eu senti é que o Osli não veio aqui sozinho, entendeu? Chegar inventando coisa. Ele não veio sozinho aqui. Que eu pensei, mas será que ele está tão valente? Será que tá... Não, ele tem retaguarda. Ele tem retaguarda para dizer aquilo que ele está dizendo.
Enfim, a Procuradoria é um órgão muito importante para Foz do Iguaçu. Ela é fundamental para a administração. Nós precisamos achar uma solução para a Procuradoria. O que não pode ser, aí tem algumas pessoas, a maior parte dos procuradores tem boa vontade, querem trabalhar, e como todos os lugares, tem uns ou outros que o serviço não funciona. Nós precisamos resolver isso. Qual é a pergunta que você quer fazer para o vice-prefeito? Que nós temos que fazer um intervalo também, né? Tá, eu quero falar o seguinte, vice-prefeito, o senhor é o articulador do governo Chico, né? E está aí no trabalho de articular a reforma administrativa da prefeitura, que foi mandada já para a Câmara, ainda no governo interino da Inês Weismann, né? Não, foi o primeiro ato do governo. Foi desse ato, mas ela que chegou a delinear a reforma, né? Ela fez uma reforma de Araque. Ela tirou o tal do assessor do secretário, o subsecretário... O adjunto, o sem vergonha, e passou direto para o prefeito. O vice-secretário, né? O vice-secretário passou direto, que não é uma lambança. Mas vocês estão com uma nova reforma que me parece que não vai ter grande... A Câmara, né, não tem muito... Não tem muita resistência na Câmara, né? Deve ser aprovada mais ou menos como vocês mandaram. Eu sei que baixa um pouco o número de assessor, está em 274 hoje, né? Não sei quantos já foram nomeados, mas isso deve baixar esse número de assessorias da prefeitura, né? Os cargos comissionados, né? Isso, baixa. Esse é o ponto principal, né? Uma diminuição de 15% no número quase de assessores. 15%, quase 15%. Dá um total de uma redução de 39 cargos no total. São 39 a menos, ainda tem a extinção. Mas essa não é uma reforma definitiva. Nós fizemos uma primeira etapa dela. Ela tem 2 viés. Ela tem um viés econômico, que é de redução de alguns cargos, que dá uma economia de 500 mil ano. Que não é... Nós precisamos ampliar essa economia, mas o principal fator é a transformação de hoje de vários cargos de diretoria, que hoje são de livre nomeação e exoneração do prefeito, que pode vir gente de fora, e transformar esses cargos em cargos de ocupação exclusiva de servidor. Por que isso é mais econômico para o município? Você tira da tabela de cargos comissionados, você elimina esse cargo do cargo comissionado. Como o servidor já tem o salário na prefeitura, você no máximo vai pagar uma gratificação para ele. Se ele estiver no limite da folha hoje, no limite do cargo hoje, ele vai ganhar uma gratificação de 5 mil, 6 mil reais. É mais barato do que você pagar um diretor de fora. Isso com o servidor que tem os salários mais altos. Então, você tem uma conta a ser feita que é mais econômico para o município e, tecnicamente, é melhor para o município você ter mais servidores de carreiras ocupando cargo. Nós queremos avançar nessa análise. Isso foi resultado de uma primeira análise, que reduziu os cargos e, ao mesmo tempo, transformou várias diretorias que hoje são de livre nomeação e exoneração para ocupação exclusiva de servidores. Continua sendo cargo de confiança do prefeito, mas ele tem que escolher entre os servidores. Os diretores passam de 58, que é hoje, para 46, e obrigatoriamente eles têm que ser... Não todos. Nós temos 23 desses 58, nós temos 23 que vão ser de ocupação exclusiva de servidores. Por exemplo, que diretorias são essas? São, por exemplo, todas a educação. A maioria da saúde, a maioria da fazenda, a maioria da assistência social, todos da administração, não, a maioria da administração, e assim vai, todas as pastas, tirando algumas exceções aí que, por exemplo, a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, nós deixamos todas elas de livre nomeação e exoneração, até porque nós estamos recriando essa secretaria, nós precisamos estudar ela com mais calma. Então, essa entra para uma segunda etapa do trabalho, de debate. Porque a minha discussão é a seguinte, não basta ser um número. É fácil chegar e cortar. Agora, a prefeitura precisa realmente desse número, a prefeitura precisa realmente que seja servidor de carreira, a prefeitura precisa, tem locais que a prefeitura precisa de gente de fora, que é o caso que nós estamos debatendo da Procuradoria aqui. A Procuradoria, nós estamos fazendo um processo inverso. Nós estamos recriando 3 diretorias de livre nomeação e exoneração, porque é necessário colocar gente com olhar de fora para poder recompor a estrutura, recompor a relação com a Procuradoria, que está muito desgastada. Então, você tem 2 viés do trabalho. Você tem ao mesmo tempo administrativo e ao mesmo tempo econômico. O projeto ainda junta as secretarias e cria uma nova. A Secretaria de Juventude, Trabalho e Capacitação. Qual a necessidade de ser criada uma Secretaria de Juventude? Nós entendemos que hoje um dos problemas graves que tem a sociedade é a juventude, que nós precisamos trabalhar, problema grave e solução também. Você tem que ter um olhar exclusivo para a juventude, tem um olhar exclusivo para a juventude. E a juventude hoje ela está num departamento
num departamento da assistência social com várias outras funções. Nós entendemos que tem que tirar a juventude e foi um compromisso que nós assumimos, era uma das plataformas de campanha nossa, de que a juventude teria uma política exclusiva voltada para a juventude, que seja horizontal, que seja transversal, que atinja educação, que atinja esporte, que atinja cultura, que atinja assistência social, enfim, que pense a juventude como futuro que precisa ser pensado. E não seja somente um departamento de um local, nós entendemos que seja necessário uma secretaria. Ok. São 12 horas e 26 minutos. 12h26, a temperatura é de 24,5. A última pergunta que eu faço: de todas essas agrúrias, de toda essa lambança que o compadre Clóvis Pereira fez, e que deixou aí para ser... O compadre Clóvis Pereira é o Reni, tá? que deixou aí para ser consertado. Uhum. Bobato, na tua opinião, o que é o urgente dos urgentíssimos e quanto tempo nós recolocamos, digamos... A prefeitura está prefeitando mesmo, claro que estou colocando, por favor, hein, não escrevam isso na prova, que isso é um termo incorreto, mas enfim. Neologismos existem para serem criados. Neologismos também. Não, mas esse não é neologismo, esse é um chute na gramática. Entendeu? Mas neologismos à parte, aquilo que será, porque o Enes fez referência, Bobato, conversando assim, claro, que sempre a vontade de jogar bem a gente tem, às vezes a gente não tem o jeito, né? Entendeu? O que é que tem que ser dado jeito já e que dá para fazer e que daqui a, sei lá, 60 dias a gente diz, opa, né? Quer dizer, saímos do maremoto, estamos já, se não é águas tão paradas assim, né? Mas pelo menos temos rumo. Algumas coisas já estão sendo feitas, né? Algumas coisas em uma semana, por exemplo, começou a Operação Tapa Buraco. Isso a gente contou com a ajuda inestimável da ex-prefeita Inês Wesmer, que conseguiu fazer a licitação. Então, nós já pegamos a licitação pronta e precisava executar o contrato e a empreiteira que ganhou o contrato era uma empreiteira de fora e teve alguns problemas para poder começar o serviço, mas começou ontem pela Vila C, e por algumas situações emergenciais aqui no centro. Então, que era uma das tarefas fundamentais para que a cidade começasse a ter uma cara de cidade de novo, porque não é inconcebível você imaginar as nossas ruas, das grandes reivindicações da população. A questão dos CMEs, nós ainda mantemos a meta de em 30 dias chegar às 1.000 vagas. Tem algumas intercorrências no meio que precisam ser resolvidas. Temos uma reunião amanhã de manhã, às 7h30 da manhã, com o secretário da Educação para resolver essas intercorrências. É a questão de contratação de alguns professores, ocupação de alguns espaços que estão inativos, precisam ser ocupados. E tem uma questão orçamentária que é possível de resolver. Hoje, antes de vir aqui para a Rádio Cultura, conversava rapidamente com o prefeito sobre isso. E nós vamos resolver isso durante essa semana para cumprir essa meta, que é uma das reivindicações da população. Outra questão dos médicos, os salários foram colocados em dia, já estão em dia, e precisa agora ter um processo de cobrança dessa escala dos médicos para que elas comecem a funcionar rapidamente. E tem uma questão de credibilidade de que esses médicos vão continuar recebendo em dia, para que a gente também tenha condições de cobrar para que eles... E resolver a questão da falta de médico das unidades de saúde, que é essa emergência zero, das emergências zero que nós estamos trabalhando. O Chico está indo a Brasília na semana que vem e já esperamos ir com um novo convênio com o Ministério da Saúde, já para trazer mais médicos, do programa Mais Médicos, para tentar resolver nesse mês ainda essa questão da falta de médicos nos postos de saúde. Essas são as situações emergenciais totais. Ainda estamos em processo de revisão de alguns contratos, tem a questão do contrato da iluminação que não está funcionando, que nós queremos resolver nos próximos dias, tem essa questão do contrato da Vital, que precisa ser analisado rapidamente, dessa situação da greve, que nós não contávamos com ela quando você não conta com a intercorrência dessa, mas tem que estar preparado para enfrentá-la. Mas o fato é que tem prefeito. Sim, agora a gente... Tem prefeito. Pelo menos tem... Tem prefeito que toma decisão, tem prefeito que não se esconde, entendeu?
Se não, e aí eu acho que esse é o principal fator hoje para a cidade, da recuperação da esperança de, olha, tem um prefeito, tem um governo que está funcionando. O governo está funcionando, correndo, nós estamos correndo muito, sem parar todos os dias, o dia inteiro, a manhã inteira, a tarde inteira, e resolvendo problemas, e cada hora que você se reúne com o secretário tem um problema novo que você desconhecia, que são pequenos problemas que vão somando, e nós temos que ir resolvendo um por um, e vamos resolvendo. Não existe gol que vale 2 gols, então nós temos que ir marcando um por vez, nem que seja um a cada segundo. Eu não sei o que vem depois da última, né? Mas os 2 secretários que ainda faltam serão anunciados, tem algum prazo? São 3, né? Comunicação, que interessa para nós aqui Comunicação, também. segurança... Segurança está resolvido o problema. Eu só não tenho ainda condições de anunciar, porque é uma pessoa uma pessoa que era de Foz, que hoje cumpre uma função em Brasília, e que nós estamos repatriando. Opa. E que vai, já foi feita essa comunicação aos diretores da Guarda Municipal, já concordaram, enfim, é um trabalho que nós vamos fazer ali. Nós pensamos numa pessoa porque para ter um olhar de fora e um olhar presente, e deve ser anunciado aí nos próximos dias. Obras está resolvido, vai ficar o Volpe por enquanto, porque nós estamos reestruturando a Secretaria de Obras, tem um projeto de reestruturar a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento. Enquanto essa reestruturação não ocorre, nós entendemos que era melhor manter o secretário que já estava, até para não descontinuar alguns serviços que já estavam em andamento aí no governo. Comunicação, nós vamos esperar mais um pouco. A proposta do prefeito é, por enquanto, ficar sem secretário até resolver vários problemas que tem, inclusive de estruturação da secretaria, e isso vai levar mais alguns dias, mas não há prazo. Como é que você viu a eleição hoje na Câmara? Nós tivemos o presidente eleito na semana passada por unanimidade, e hoje o vice também, Celino Fertrin. Acho que a Câmara está dando demonstrações de unidade. Isso é bom para a cidade, ou seja, elege um presidente por unanimidade de um grupo político, elege o vice de outro grupo político por unanimidade também. Isso demonstra amadurecimento, demonstra, no mínimo, capacidade de debate, de articulação entre os vereadores. Isso é bom, ou seja, eles estão nessas questões internas da Câmara, eles estão juntos e demonstrando um outro tipo de postura, porque a disputa por cargos, ela às vezes gera problemas que podem se tornar insolúveis no futuro. Então, se a Câmara está... E a disposição que eu tenho visto nos vereadores é de trabalhar pela cidade. Eu tenho sentido isso nos vereadores, em todos eles. Bobato, tem o ouvinte Silvio aqui, que ele pergunta como que o secretário de governo está vendo a situação da Procuradoria do município. O Silvio, eu acho que talvez você não estava ouvindo o programa. O Bobato aqui já se posicionou, já comentou, acha que o doutor Osli, junto com o prefeito, com eles, vão chegar a um bom termo e sabe da valorização que tem a Procuradoria, mas que algumas coisas haverão de ser ajustadas. O resumo da resposta, eu acho que foi esse, né? Exatamente, doutor Nelson. E então é isso, Silvio. Eu quero dar uma informação. Ontem me ligou o secretário de Saúde do Estado, doutor Michele Caputo, e ele, por quê? Porque uma das conversas que ele sabia que eu ia dizer como é que foi o título do Corinthians em cima da Ponte Preta, porque ele é palmeirense doente, e eu já comecei, eu falei, mas como é que foi? Não, daí ele já tem, né? Discurso nobre. Um discurso nobre para dizer que não tinha importância o título. Mas uma das coisas que ele disse é o seguinte, ele está vindo aí, vai ter reunião com o prefeito essa semana ainda, mas ele diz o seguinte, você está contando na tua rádio lá que onde está sentado o Nélio, um dia ele disse o seguinte, olha, se o prefeito me ajudar, era o tempo do prefeito Reni Pereira ainda, eu faço, a Secretaria de Saúde banca no mínimo 2.000 cirurgias de cataratas em Foz do Iguaçu. Pelo menos nós damos um jeito e arrumamos uma equipe médica, porque o Reni tinha dado um achado, ele arrumou 160 vagas para as pessoas ir lá em Campo Largo se hospedar numa fila de 7.000, entendeu? Ser operada lá em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Essa foi a grande... Sim, eu lembro disso. Lembra disso, né? E aí diz o Caputo, eu vou fazer no mínimo 2.000. Está indo para 5.000. O Ademir esteve aqui outro dia contando esses números. Realmente brilhante a quantidade. E aí tem toda esse bate-bola aí com a prefeitura para que essas coisas aconteçam. Bobato, obrigado pela tua
pela tua presença aqui, tá? Você tem pauta todo dia, mas daí você vai virar radialista e não assessor do Chico. Volte sempre, volte mais vezes e a gente vai te chamar com toda certeza, a gente vai chamar. E a Rádio Cultura deseja para vocês, porque se vocês fizerem o bem lá, o bem é para nós. Né? Então, isso aí a gente tem muito claro isso, né? E se vê, percebe-se nesse primeiro momento que vocês estão não só com vontade, vocês estão tendo ações, pelo menos essas primeiras ações, reunindo a cidade novamente. Não é uma política de agressão, demonstrar língua para o adversário, que não sei o quê e tal. Eu acho, sabe, uma coisa madura, uma coisa serena. E tomara que vocês encontrem todos os mecanismos possíveis para dar consertada na coisa. Serenidade e celeridade. Essas são as duas palavras que nós temos utilizado. Serenidade para tratar das questões políticas, que é aquela frase do Chico de que chega de briga, né? A cidade precisa se unir, nós temos objetivos, nós temos que captar recursos, nós temos que atrair recursos, nós temos que atrair apoio, nós não temos que dispensar apoio. Então, nós estamos atrás disso e isso precisa de unidade da cidade. A campanha acabou o processo, seguimos a jornada. E celeridade para tomar as decisões que a cidade necessita, que precisam ser tomadas rapidamente, com a rapidez que a cidade precisa. A cidade não pode mais... Eu disse até no meu discurso de posse que não haveria lua de mel. Não há tempo para isso. A cidade entende que os problemas... primeiro que já comeram um ano de serviço, praticamente. Sim, nós temos 5 meses a menos de governo que qualquer outro prefeito. Então, você tem que correr mais do que os outros prefeitos para recuperar esse tempo perdido. Nós estamos numa maratona que nós largamos lá atrás e temos que apodar e temos que chegar lá na frente. E vamos chegar. Eu tenho muita confiança nisso. Então, Nelson, agradeço imensamente o espaço que a Rádio Cultura sempre nos deu, esse espaço democrático que a Rádio Cultura mantém, que seja sempre profícuo para a cidade, ele é sempre muito útil para a cidade. Eu tenho certeza disso. Dante, Nélio, Eli, o seu Enes que já saiu, os ouvintes da Rádio Cultura, os cidadãos e cidadãs de Foz do Iguaçu, tenham, como diz o Chico, tenham confiança, tem um novo tempo que está começando. E é esse tempo que nós estamos aqui, é uma semana e que muito trabalho pela frente temos ainda. E vamos resolver os problemas, um de cada vez, mas vamos resolvendo todos eles. 12h37, a temperatura de 24 graus, eu vou para o intervalo e volto para finalizar o programa.